super bacana e descontraído com uma pessoa que vocês vão se encantar. Bem, então mais uma vez, né, vocês podem acompanhar aqui na página da Ata série, tem, eh, vários, terapeutas fantásticos falando sobre a constelação, para que vocês conheçam essa técnica terapêutica incrível, maravilhosa. E hoje eu sou Priscila Oliveira, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou consteladora familiar e a constelação sistêmica, ela também pode ser aplicada em empresas. E eu tenho um histórico profissional bastante forte dentro de organizações. Então, além de fazer a constelação sistêmica para indivíduos, para as pessoas, eu também aplico essa técnica dentro das empresas e tem tido, assim, um resultado fantástico, tá. E além das constelações, eu também sou business coach, personal coach e hipnóloga. Trabalho com hipnoterapia e PNL. Se vocês, quiserem já acessar a minha página do Instagram, é @Priscila, com SC, 2 Ls, Oliveira Coach, e também no Facebook, a mesma página. Então convido vocês tanto a conhecer o meu trabalho e também conhecer, né, essa série maravilhosa que está aqui gravada, na página da Ata também. Bom, falei um pouquinho de mim e agora quero mostrar aqui para vocês essa linda Bianca. Tudo bem, Oi, Bianca? tudo bem? Eu vou pedir para que ela se apresente. A Bianca é uma cliente minha de constelação sistêmica e ela vai falar e vai contar um pouquinho para a gente sobre foi a experiência dela com essa técnica terapêutica, o que que mudou, o que que não mudou. Então, durante essa live, a gente vai ter um papo descontraído aqui. Eu vou fazendo algumas perguntas, ela vai contando como a gente se conheceu, qual foi a história dela, por que ela procurou a constelação. Mas antes de tudo, Bianca, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-la aqui e eu sou muito grata por você ter aceito realmente o convite, que eu te fiz, de contar um pouquinho da sua história e dos benefícios da terapia da constelação sistêmica aqui pra gente. Então seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada. Eu sou Bianca, sou terapeuta ocupacional, estou morando aqui em Orlando em 1 ano e 4 meses, sou mãe de um casal, a Júlia, minha filha, está com 24 anos, o Enzo tem 12, sou casada e tive a sorte de ter ido num evento aqui em Orlando, no Dia Internacional da Mulher. Quando já estava no final do evento, houve um sorteio e eu tive a sorte de ganhar essa constelação Uhum. familiar sistêmica. E pude comentar com a pessoa que estava ao meu lado, falei, poxa, eu fiz uma pastral esse ano, eu queria ter ganho a churrascaria. Aí a moça falou para mim, foi o melhor presente que você ganhou. E realmente, eu telefonei para a Priscila, marquei com ela Uhum. no dia seguinte. Apesar de já ter ouvido falar na constelação familiar sistêmica, eu tenho uma prima, prima irmã, prima de sangue, que já faz constelação familiar no Rio de Janeiro, no Brasil. E ela já está fazendo algumas sessões, ela já fez individual, já fez em grupo. E ela falou: Isso mudou minha vida, você precisa fazer isso. Não é só status, não, é necessidade. Isso vai curar a tua alma. Eu ouvi ela falar, mas eu achava que era meio espiritismo, com astrologia, uma mistura, não sabia o que era. Aí telefonei, ansiosa, né? Logo no dia seguinte, a Priscila me atendeu. Eu fui até a casa dela, nós marcamos para as 10 da manhã, eu cheguei lá e comecei a fazer. E era uma coisa assim reveladora, me emocionei muito, chorei muito. Atitudes da minha infância que refletem atitudes que eu tive na minha vida adulta, tanto boas quanto ruins, entendeu? Não só boas, mas ruins também, infelizmente. Mas como a constelação, ela nos trata para que a gente use do nosso passado, os machucados, as feridas, até inconscientes, de uma forma trabalhada, bem trabalhada, isso torna positivo ao nosso favor.
Ai, que linda. Bianca, fala um pouquinho para mim. Quando a gente se encontrou, você não sabia muito, e muitas pessoas ainda têm essa dúvida do que é a constelação Uhum. sistêmica, né? Então, explicando um pouquinho para quem está em casa, a constelação sistêmica, ela é trabalhada de duas maneiras. Você pode trabalhar ela em grupo, onde você vai trabalhar junto com outras pessoas, você vai convidar pessoas para representar a sua vida num espaço físico que a gente chama de campo morfogenético, ou individual. O individual a gente usa bonequinhos. Vou até mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui são os meus bonequinhos. Esse paninho aqui eu uso como o campo, né? E em cima dele a gente tem alguns bonequinhos que depois o cliente ele vai escolher para representar o sistema. Então a gente tem bonequinho, né, mais idoso, bonequinho mais jovem, bonequinho adulto, bonequinho criança, algumas outras peças que não necessariamente têm formas humanas. Por exemplo, eu tenho aqui, eu uso muito, né, esse cavalinho, que dá para a gente representar outras coisas que não sejam pessoas. E, e através da escolha dessas peças e da montagem, né, dessas peças em cima desse campo, a gente faz uma análise, o terapeuta faz uma análise do que está acontecendo e do que aquilo significa dentro do inconsciente da pessoa, né? Quais são os padrões, as crenças que estão por trás daquele formato que ela posicionou. E isso traz um diagnóstico muito preciso e muito rápido para fazer uma intervenção terapêutica, que pode ser uma intervenção terapêutica pontual, uma vez só você vai e faz, ou ela pode ser, e eu sempre recomendo que ela seja seguida ou que ela seja acompanhada com outros tipos de terapia ou de autoconhecimento, né, de ajuda. Então, só para encerrar, assim, dar um breve relato. E assim, como é e quando é que eu procuro uma pessoa, um constelador, para fazer uma constelação sistêmica, né? Então, no caso, a Bianca, ela me procurou, como ela citou, foi muito, muito bacana, foi muito casual a forma, porque eu estava num evento, e nesse evento eu realmente deixei, né, uma constelação para ser sorteada, porque era o Dia Internacional da Mulher, e eu sou uma pessoa que conheço bastante gente aqui em Orlando, e eu conversei com muita gente, e a Bianca é uma pessoa super comunicativa, super expansiva, e naquele dia foi muito interessante que não era não eram tantas pessoas assim, e mesmo assim a gente não se conheceu no evento. Eu precisei ir embora um pouquinho antes de terminar o sorteio, né, e no mesmo dia eu recebo a ligação da Bianca, toda empolgada, que queria fazer, e depois desse depoimento, né, também que ela encontrou na mesa que ela estava, falando que seria muito bacana ela fazer, e a gente já se encontrou logo no dia seguinte. Bianca, você se lembra, o que te Uhum. motivou, assim? Quando a gente trabalha com a constelação sistêmica, a gente sempre vai trazer um objetivo para ser analisado na constelação. Por exemplo, pode ser um objetivo pessoal, de uma insegurança, ou de um ciúme, ou uma questão de autoestima, de autoconfiança, medo. Se for na questão familiar, né? Se você tem alguma questão de relacionamento com algum familiar seu, se for profissional também, por que essa área flui ou não, que direcionamento você deve ter para sua carreira. Tem gente que procura para dinheiro, por exemplo. Eu quero entender por que não flui, o que está acontecendo na minha vida que Uhum. isso não está dando andamento. Então, que padrões eu estou carregando na minha vida que não me deixa seguir, que às vezes são padrões inconscientes, né? Questões ligadas à saúde, a relacionamento amoroso e também a negócios, como eu falei para você, dá até para a gente fazer dentro de empresas para entender, por exemplo, por que uma área específica está tendo problemas de relacionamento, de comunicação, de integração, ou vários problemas aí que podem acontecer dentro de uma empresa. No teu caso, Bianca, o que você trouxe assim aquele dia? O que você
queria entender a respeito da sua vida, que não estava indo muito bem, e de repente a gente, né, fez todo o processo aí de constelação. Bom, quando eu recebi, né, quando eu tive essa oportunidade de conseguir ser sorteada com essa constelação, eu busquei para mim mais segurança, eu busquei entender o que talvez a minha infância tenha repercutido atitudes que eu tomei na vida adulta. Tipo, eu perdi meus pais muito cedo, meu pai com 5 anos, minha mãe com 7. Meu pai foi um homem que desenhou muito bem a minha autoestima, entendeu? Ao longo do tempo. Mas nem por isso, nem por achar que eu tenho assim uma boa autoestima, eu tenho ciúme também, eu também tenho insegurança em alguns momentos, eu tenho muita preocupação do que vão pensar de mim se eu agir de uma certa forma. Eu precisava reconstruir o meu relacionamento familiar também com a minha filha, entendeu? Já tivemos muitos problemas de relacionamento. Inclusive, nós duas fizemos, você e eu, Priscila, essa primeira sessão, né, onde você me mostrou e flui de uma forma tão natural que é inacreditável. A posição dos bonecos na mesa, eu fiz a individual, não fiz em grupo. Então, a posição que ela coloca os bonecos na mesa, o tamanho do bonequinho, se ele é pequeno, se ele é grande, e aquilo vai mexendo com você de uma forma que a posição dos bonecos e a história que você vai contando da tua vida vai se moldando de uma forma tão natural que as tuas respostas vão vindo à tona. Então, tipo assim, as tuas feridas, elas não vão ser saradas de um momento para o outro, mas elas vão ser compreendidas. Os teus medos vão ser compreendidos. Por quê? Isso não cabe a mim, esse problema era da minha mãe, não é meu. Então, eu entrego a ela e ao meu pai o problema deles, para daqui para diante eu seguir o meu. Então, tendo essas questões bem resolvidas, a gente se torna um ser humano melhor. Porque quando a gente vai errar, claro, eu continuo errando. Tem que melhorar muito. Acho que eu tenho que viver de constelação familiar semanal. Mas o que eu estou querendo dizer, quando eu vou tomar uma atitude ou ter um pensamento, volta aquilo em mim. Eu vou lá, penso que a melhor forma para mim é de pensar: será que isso é certo? Será que isso é o meu problema? Será que eu estou projetando os problemas que eram dos meus pais para mim? Entendeu? E logo naquela nossa segunda sessão, que foi a sessão do Reconstruindo os Laços Maternos, foi muito linda. Foi a nossa tendência, até na constelação, ela nos mostra que repete. Tipo, ela me mostrou, ela conseguiu me ensinar através da nossa conversa, que é muito tranquila, é muito bonita, é muito emocionante. Através dessa conversa que eu tive a tendência de pular meu pai e minha mãe, apesar deles terem sido os melhores pais que poderiam ter sido para mim. Mesmo eu perdendo um com 5 anos e o outro com 7. Tenho que honrá-los. E eu pulei eles para o meu avô e minha avó. Tipo, um homem perfeito, meu avô. A minha avó era aquela mãe que eu não tive. E isso gerou um comportamento igual da minha filha. Ela me pulou para honrar minha avó, mas não é por culpa dela. É talvez ela está repetindo esse processo meu. E, entendeu? E então, com esse tratamento, agora eu consigo entendê-la melhor. Apesar de estar distante, mas eu consigo ver coisas que eu fiz erradas e que agora eu tenho tempo de melhorar ainda. Essa Com certeza. possibilidade do recomeço é mais importante ainda, de você Sim. saber que pode vir a melhorar, que você pode se tratar, se curar e daqui para frente ser melhor. E foi muito linda, assim, eu também, me emocionei durante as 2 constelações que a gente fez. A Bianca, ela traz, uma história bem significativa, uma história que não é para muitos, né, não são todos que passam pelas experiências de vida que a Bianca passou e que continua sendo essa mulher aí guerreira, essa mulher vitoriosa, essa mulher alto astral. Então quem vê esse sorriso no rosto não imagina, né, e assim acontece com todos nós, não imagina as dores que cada um carrega, né. E quando isso é colocado para fora e você tem condição de ver isso de fora de você, fica mais fácil lidar com aquilo, porque aquilo deixa de te dominar
e porque talvez você nem tenha consciência do que é que está te dominando, né, de quais são esses padrões, essas repetições, porque quando a gente não tem consciência, o que acontece é que a gente acaba passando isso para a geração da frente, para os nossos filhos, enfim. Então eles vão repetir aquele aprendizado que a gente teve. Então, em algum momento, alguém precisa tomar as rédeas e falar: eu escolho interromper esse movimento agora aqui, para fazer uma escolha mais saudável daqui para frente. E esse foi o movimento que a Bianca fez, como ela falou, uma parte realmente na hora você já sente assim, uma leveza enorme, que todos os depoimentos que eu tenho as pessoas falam: "Nossa, estou me sentindo muito mais leve agora", e uma outra parte você vai digerindo isso ao longo de um tempo, né, então vocês percebem na fala da Bianca que ela traz sempre: "Olha, opa, espera aí, esse daqui é o padrão antigo, eu não vou mais agir assim". Então, esse despertar de consciência, se ampliar a consciência, faz com que a gente realmente traga uma qualidade de vida melhor para nós, para aqueles que estão à nossa volta, e uma clareza, né? Eu acho que é essa palavra que você também trouxe, uma clareza, um despertar mesmo, né? Então, os trabalhos de constelação, todos eles sempre me surpreendem, porque num primeiro momento eu observo, aí quando a gente vai conversando, eu vou fazendo a análise daquilo e realmente vejo que faz sentido para o cliente, aquilo também me toca. É, Sim. porque eu também só Realmente consigo ir com o cliente aonde eu já cheguei. Então eu também preciso sempre estar me trabalhando. Por isso, né, que eu me associei como membro da ATA, porque aqui a gente também se cura, a gente também troca, né, junto com os terapeutas, e é um movimento maravilhoso. Eu já tive também experiências lindas, maravilhosas com essas queridas, né, a Si França, a Gabi, a Pati, e tantas outras pessoas super queridas que a gente faz esse trabalho juntos entre nós, para que a gente também se abasteça, se cure e continue levando, né, essa terapia aí para vocês. Mas a tua história, Bianca, ela sempre me marcou muito, por isso que quando a Si me convidou para estar aqui na live, né, para trazer realmente, eh, uma concretude, para que as pessoas comecem a compreender um pouco melhor, né, o que que é constelação, quais são os resultados dela. Então, eu falei: "Não, a Bianca realmente ela trouxe, né, essa abertura enorme para a vida dela", porque a gente tem que querer também, a gente tem que estar ali, né, Esse querendo coração ver. aberto, né. Se entregar. Eu me entreguei, foram 2 constelações de muito choro, muita entrega, muita verdade. Eu acho que todo mundo tem que fazer todo mundo precisa. Não é marketing, não é querendo nada. A gente não está ganhando nada com isso. Tô falando é porque é para curar a tua alma mesmo. Tem gente que faz anos de terapia e não tem resposta. Tem gente que prefere usar droga ou beber para esquecer. E a doença vai ficar lá. O problema da alma vai ficar lá dentro. E com a constelação, ela foi me ajudando. Claro que eu vou dar continuidade. A sensação, assim, a Priscila falou, perdura por um tempo. Quanto mais vai passando as semanas, mais você vai melhorando depois da primeira sessão. Eu já fiz a segunda. E eu recomendo para todo mundo que queira se conhecer, seja em qual parte da sua vida, sobre a sua sexualidade, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento familiar, ou com um colega, ou de trabalho, uma pessoa que você não consegue ter um bom relacionamento, enfim. Como terapeuta ocupacional, eu conheço algumas crianças com autismo, com síndrome de Down, conheço a revolta dos pais. Por que que meu filho nasceu assim? Eu tive 2 filhos saudáveis, por que que esse veio com autismo? O que que eu fiz a Deus? Aquela revolta. Talvez se essa pessoa se tratasse, ele ia auxiliar o tratamento do seu filho de uma forma até melhor, ia se entender mais, não ia se culpar. Muitos pais se sentem culpados. A culpa é minha, da minha genética, do meu filho ter nascido doente. Eu escuto muito isso aqui. Aqui em Orlando tem muitos casos de autismo, muito grande. Aqui a minha profissão é muito mais valorizada do que no Brasil, porque aqui eles veem a necessidade do tratamento. E Sim.
quanto terapeuta ocupacional, eu recomendo para a vida pessoal também. Mesmo se eu não fosse terapeuta ocupacional e eu conhecesse a constelação familiar, eu ia indicar para todo mundo. Eu quero que a minha filha faça, quero que meu filho faça, quero que meu marido, porque isso vai ajudar a gente, né, a crescer juntos. Sim. E entender um caminho mais saudável para a gente poder trazer para a nossa vida, né? E eu também falo pela minha experiência como sendo atendida pela constelação. E assim, quem me inspirou lá atrás foi a minha irmã, que é mais nova que eu, 17 anos, a Gabi. Um beijo, Gabi. E ela realmente ela começou a trazer a constelação para nós. Eu me interessei muito, e como eu já estava muito dentro dessa área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, eu falei, é algo que eu realmente quero trazer para os meus clientes, né? E aí abre um mundo novo. E eu costumo sempre falar com a Cíntia também. Eu falo, sim, que engraçado, né? Porque mesmo a gente trabalhando com isso o tempo todo, quantas vezes a gente mesmo para nossa vida, a gente fica cego em relação a algumas questões. E quando o terapeuta, né, da constelação, ele traz isso à luz da realidade, né, para a tua consciência, às vezes a gente leva um susto, fala, como assim? Parece que é até estranho. Depois você analisa melhor e fala, nossa, faz todo sentido, né? E é algo que com outras ferramentas que eu já busquei, tanto na minha vida para mim, quanto para os meus clientes, eu não tinha visto. Parece que, assim, a constelação eu compararia como um, um exame de imagem, um raio-x, né? Algo que te tira uma fotografia assim muito exata, muito precisa e com muita profundidade das questões que você traz, inconscientes ou conscientes, né? Na maioria das vezes inconscientes. E o que mudou de lá para cá? Mudou, eu me sinto melhor em relação até aos meus questionamentos dos meus erros, né, com a minha filha, com a minha família. Agora eu acho que eu tenho a chance de recomeçar. Eu me sinto mais segura emocionalmente e melhor no meu trabalho. Agora parece que eu não tenho mais medo. Eu tinha medo de dirigir, porque eu achava que carro automático tinha vida própria. É mole? E aí, agora, aqui nos Estados Unidos é só carro automático, né? Eu também fiz aquele curso que eu te falei, me formei no Mastermind em fevereiro, isso também me ajudou a abrir a minha cabeça para ouvir, né? A minha inspiração também foi uma prima, como eu te falei, também Gabriela, Ó, 9 anos mais nova do que eu, e ela já fazia essa constelação familiar, ela me inspirava, ela me dizia, você precisa fazer, isso é melhor que terapia. Antigamente eu falava, terapia fazia a unha e o cabelo, tá bom. E isso só maquiava, né? Maquiava, aham, mas as feridas continuavam, né? E com a constelação familiar, tudo realmente mudou. Eu me sinto mais segura para dirigir, para falar em público, para tentar uma vaga de trabalho, abrir uma empresa nova aqui nos Estados Unidos de recursos, ensinando as mulheres a beleza. Eu fui lá, conheci, fui na inauguração e falei que eles precisavam de um profissional como eu para trabalhar lá. A mulher deve ter achado que eu era maluca, mas foi bom, é uma forma de você falar de você se sentir mais, de você poder ser o que você quer, de não sim, ter o teu limite, ninguém poder te podar, entendeu? sim. E você Você sonhar descobriu o e você seu realizar, valor, descobrir descobrir o seu seu valor, descobrir sua potencial capacidade. e premiar o mundo com esse potencial, porque quantas vezes, né, quantas pessoas eu vejo que tem um talento enorme e fica segurando isso dentro de si, sendo que o Tem mundo vergonha. tá aí, e o mundo tá aí precisando desse talento, né, precisando desse seu poder pessoal, porque com tantas coisas ruins acontecendo, a gente precisa, né, de uma boa energia, precisa do talento de todo mundo em prol da humanidade. E quando cada um faz essa descoberta pessoal e traz de volta o seu poder pessoal de vida, isso é vida. Isso Isso vai é vida, iluminando as outras pessoas, né? Vai iluminando as outras exatamente. pessoas, a reação vai em cadeia. E eu fiquei muito feliz também em fazer.
esse depoimento, que é uma forma também de encorajar outras pessoas a se descobrirem, né? É verdade, A é tirar verdade. alguns preconceitos e pelo menos procurar saber, porque se elas fizerem, se pelo menos uma pessoa que estiver assistindo essa live procurar, ela vai falar com outra pessoa. Eu vou ajudar uma pessoa que vai falar para outra pessoa que vai ajudar outra e assim vai se multiplicar, né? É verdade. E aí, quantas pessoas a gente está, né, ajudando com isso? Fazendo a constelação, que é uma ferramenta que foi descoberta, teve vários precursores que foram lapidando até chegar a Bert Hellinger, que foi realmente quem deu uma voz maior aí para a constelação sistêmica. Então, assim, são estudos científicos de muitos anos, pessoas trabalhando disso e que hoje está à disposição, enquanto a gente ainda não sabe que tem todo esse potencial esse arsenal de ferramenta à disposição de uma maneira tão acessível, tão simples, tão rápida, né? Então é De uma isso. forma que não mexe com a religião, não mexe com seus Exatamente. valores, não mexe com a astrologia. É uma forma, é assim, eu digo que é a psicologia tocando levemente a tua alma, fazendo você aflorar sentimentos que estavam lá bem no fundo do coração e que você não sabia como botar para fora. É isso é Que lindo constelação isso, familiar Bianca. sistêmica. Acho que, É, olha, faz tempo que eu não ouço uma frase tão genuína e que descreve tão bem a constelação, né? É a psicologia, a ciência tocando a sua alma. Exatamente é isso. isso. Não tem, eu não escrevi nada, eu estou falando do meu coração, eu estou falando realmente o que eu senti, o que eu sinto e o que eu recomendo às pessoas. E é mais ou menos isso. Tem gente que faz anos de terapia e não se reencontra da forma com que, pelo menos a mim, fez mudança na minha vida. Obrigada, Bianca. Obrigada mesmo. É, gente, adorei estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui na live. Compartilhem. Como a Bianca colocou, né? Quanto mais pessoas souberem que você tem essa possibilidade, que está à disposição de todo mundo, que tem um custo super acessível, que é breve, que você não tem que ficar anos indo para consultório, né? E que de uma maneira leve vai tocar a sua alma realmente e vai expandir a sua consciência a respeito, né, de tudo aquilo que envolve a sua vida, de algo que você realmente quer olhar mais de perto, né? Então a gente está falando diretamente aqui da página da ATA, da série Constelando, e eu tive a honra e o prazer de falar com essa linda Bianca, querida Bianca Tojeiro. Gratidão, minha linda. Gratidão Eu por agradeço. ter aberto a sua alma, porque eu sei que não é simples estar aqui falando, né, a sua verdade, falando do seu íntimo, da sua vida, algo que te tocou tanto. Ai, que linda! Você sabe que a tua história me emociona muito e que eu sou uma grande fã de você Obrigada. e de tudo que você já venceu e tem ainda mais para vencer aí, mais sucesso para conquistar na tua vida. Desejo tudo, tudo de melhor para você. Gratidão. Obrigada por estar aqui Eu que comigo agradeço hoje. a oportunidade. Obrigada. Que o sucesso esteja aí para nós. Com E a todos certeza. vocês que acompanharam essa live, mais uma vez, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever aí na página. Se você tiver pelo Facebook, pode anotar aqui que eu ou outros terapeutas a gente vai responder para vocês, tá? E quem quiser entrar em contato comigo para fazer sua constelação, o meu telefone é 914-536-5311, ou você pode mandar um direct também pelo Instagram, ou aqui mesmo pela página do Facebook, tá? No Priscila com SC2Ls Oliveira Coach, ou até mesmo aqui pela própria página da ATA. Gratidão. Muito obrigada a todos vocês. Cíntia, obrigada mais uma vez pela oportunidade e pela honra de estar aqui representando a ATA, como membro dessa instituição maravilhosa, com terapeutas incríveis, onde vocês podem encontrar os mais diversos tipos de terapia holística, com pessoas que eu assino embaixo. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Um beijo.